sejam bem-vindos a mais um Cozinha Amiga. Eu sou a Lê Peruso e hoje trouxe para você uma coisa que eu tenho certeza que você já comeu ou pelo menos ouviu falar e sempre ficou com aquela vontadezinha de fazer. Hoje eu vou revelar todos os segredos da tão famosa Colomba Pascal. A gente não vai usar nenhum tipo de essência e a gente vai fazer da forma tradicional, mas obviamente sempre dando aquela incrementada para ela ficar ainda mais gostosa. Vai ser uma colomba de banoffee, ou seja, doce de leite, caramelo e banana. Fica comigo porque essa receita tá aquela de babá, gente, de tão gostosa. Mas antes disso, fica com essa dica. E sejam muito bem-vindos de volta. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai fazer uma deliciosa Colomba Pascal. É fofinha, é crocante e é muito recheada com doce de leite, banana e caramelo. Gente, não tem como isso ficar melhor. Mas antes, obviamente, eu nunca começo uma receita sem ela. Cadê você, Sandrinha? A gente pode se cumprimentar estilo Pocahontas hoje, só assim, ó. Assim? Sim. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou levar aqui pra vocês. Sandrinha, você conhece, obviamente, a Colomba Pascal? Conheço. Tem várias receitas. Eu conheço receitas, por exemplo, que minha bisavó fazia, receita que minha avó fazia e a receita que eu fazia também quando eu tinha uma padaria. Hoje em dia eu não tenho mais, mas eu adorava fazer essa receita de Colomba Pascal que vendia bastante. Tá linda. Você também já fez, já conhece. Já. O que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a, assim, dar alimento para o nosso fermento. O que significa dar alimento, Sandrinha? Significa que a gente vai, assim, alimentar. O que a gente vai alimentar o fermento? Com açúcar. O sal vai matar seu fermento. Então, assim, sal junto com o fermento, nunca. Tipo, nunca. Então, o que a gente vai fazer? Ó, Sandrinha, eu vou colocar aqui. Você vai dando uma amassadinha pra mim? Tá. E aqui, gente, eu tenho o açúcar. O açúcar tem que ser o refinado. Que em várias receitas, não sei se você já viu, tem açúcar cristal, açúcar mascavo, todos os tipos de açúcar. Pra essa receita tem que ser esse açúcar fininho. Vamos trocar aqui de bolsa, Sandrinha? Ó, a gente vai fazer um troca-troca aqui. Ótimo. A Sandrinha já amassou o fermento, tá? O que é amassar? Só quebrar. Só muito simples. A gente vai alimentar esse fermento com um pouquinho do açúcar. Então a gente vai jogar aqui. Eu não coloquei tudo, tá? Aqui, se vocês verem, eu coloquei mais ou menos metade, um pouquinho mais da metade do açúcar. Isso daqui não é, na verdade, uma esponja. O que é uma esponja? Quando você ativa o fermento através da água, da farinha e do açúcar. Aqui, se vocês verem, ó, a gente está formando uma pastinha. É isso que você tem que fazer na sua casa. Essa pastinha. Ele vai ficar quase que líquido, tá vendo? Olha a diferença de como estava antes para agora. Tá vendo? Ele forma realmente uma pastinha. Agora sim, eu vou deixar ele aqui descansando, aqui do lado. E ele vai começar a criar umas bolinhas. Não precisa mexer, pode deixar formar enquanto a gente vai fazer a nossa massa. Para isso, Sandrinha, a gente tem um bowl um pouquinho mais robusto, um pouquinho maior. Isso aí. Tem que ser um bowl que você consiga manipular com as mãos. Massa a gente faz com a mão. Pode até começar com uma colher, com uma espátula, mas obviamente, para dar aquele toque de amor, de carinho, a gente tem que mexer com a mão, não tem o que fazer. E eu não aconselho luva, tá, nessa parte. Porque imagina só, a gente vai mexer com a luva e a luva vai ficar toda grudando e vai soltar da mão e é um caos. Então, higieniza bem a mão, passa um álcool em gel, aí sim você vai conseguir manipular direitinho o pão sem ter problema de ficar grudando tudo. Para começar, a gente vai juntar, todos os ingredientes, a gente vai pelo método direto. Ou seja, vamos juntar todos os ingredientes, com exceção da nossa gordura, ou seja, com exceção da manteiga. A manteiga tá em ponto pomado, ou seja, ela tá assim, uma manteiga cremosa, tá? Olha que bonita que ela tá parecendo até um creme. Ela tem que estar nesse ponto que ela é mais fácil de ser incorporada na nossa massa. Vou deixar ela aqui no cantinho que ela não entra agora. Então a gente tem a farinha, vou colocar o restante do açúcar. Mas obviamente, se você quiser colocar todo o açúcar ali, você pode, mas não tem essa necessidade, é só o ponto de formar uma pastinha. Não vai dar errado se você misturar todo o açúcar, tá bom? Isso que é o mais importante. Aí o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar o sal é uma pitadinha, eu trouxe até o saleiro aqui de casa. Opa, ó, sal é sorte. Então a gente vai colocar uma pitadinha, gente. Eu chacoalhei o quê? 3 vezes?
É pouquinho mesmo, só pra realmente acentuar o sabor. Nossa, aqui. Tem gente que acredita que é superstição, né? Passar o sal na mão. Eu não acredito nessas coisas, não, gente. Ah, é? Fala que a amizade acaba. Não, falam tanta Não coisa, existe gente, que a isso, gente não. nem sabe que não quer Quanto acreditar. sal, né, que eu passei aqui. Quanto sal, né, Sandrinha? quanto Quanto sal? Então aqui a gente tem os nossos secos. O que a gente vai fazer com isso? Vamos misturar, até pro sal, misturar em toda a farinha, em todo o açúcar, e ele não ficar concentrado em uma parte só. Porque se isso acontece, aí sim, tem a chance de você matar o seu fermento. E a gente não quer isso, não. Aqui, pronto. Temos os nossos secos, né, Sandrinha? Vou pedir pra você, enquanto eu faço a misturinha, você vai tirando só a casquinha pra mim, Sandrinha? Casquinha? Só raspando as hastes? Ah, eu raspo. A zeste, o que que é? É quando você raspa realmente as raspas sem chegar no ponto branco. Porque senão Tá. ele começa a amargar, né, Sandrinha? É verdade. E ninguém quer uma colomba amarga aqui, não. E aqui, enquanto a Sandrinha tá tirando as raspinhas, a gente vai começar a nossa massa efetivamente. Então eu vou começar fazendo um buraco aqui no meio. Isso é coisa da minha avó. É. Quando manda fazer um buraco no meio, é coisa de vó. Vou colocar as minhas gemas. E lembrando, nessa parte, gente, não sei se vocês viram na receita, guardem as claras que a gente vai usar mais pra frente. Então você vai usar o ovo inteiro. As gemas é só na massa, mas não joguem fora as claras, né? Que de repente vê na receita verdade. gema, a clara vai assim, rala abaixo. Não faça isso, você vai usar. E mesmo se não fosse usar na receita, guarda pra fazer um omelete delicioso, né, Sandrinha? Nossa, Pra não fica uma jogar nada delícia. fora. Queijinho, né? Maravilhoso. Aqui eu tenho uma água, ela não está quente, ela está morna. O que que é uma água morna? Encostou na mão, não queimou, também não tá frio, ela tá na sua temperatura. Então a gente colocou as gemas, vai colocar a água. A água eu tô colocando inteira, porque eu sei que hoje o tempo tá bom. Inclusive a gente vai até precisar talvez de um pouquinho mais de farinha ou um pouquinho mais de água. Tá. Ou seja, é sempre bom você ter os dois certinho. No pão, se a gente vai fazer um pão francês, ou um outro tipo de pão, a gente não acrescenta o líquido inteiro de uma vez. Vai ser de Então pouco isso a é pouco. importante, é de pouco a pouco. É, eu vou pegar mais um pouquinho de água. Aqui, Tá. esse tanto, tá bom? Tá ótimo. Então aqui já tem as raspinhas. Vou acrescentar aqui enquanto a gente tá misturando. Por que que eu tô acrescentando agora as raspas? Primeiro, para saborizar toda a nossa massa. E segundo, gente, que é para misturar todas as raspinhas por igual. Porque o que acontece se a gente coloca só no final? Não vai ficar um aglomerado de limão, aí não vai ficar legal. Então aqui, ó, a gente vai misturando. Pronto. Obrigada, Sandrinha. Mas Deixa antes de eu tudo, a gente vai colocar agora o óleo essencial. O que que é um óleo essencial? O óleo essencial não é uma essência. O óleo essencial é o extrato puro do suco da fruta. Não comprem a essência, que a essência é a base de álcool. Então aqui, se você colocar na sua massa, ela vai ficar com um saborzinho amargo. Então utilizem o óleo essencial. Aqui a gente vai usar uma colherinha. Uma colherinha é bastante, tá, gente? Que esse óleo é bem forte. Ó, uma colherinha. Sandrinha, vem cá, vem sentir. Olha o cheiro. Gente, é laranja pura. Então, essa é a maior diferença do óleo essencial para essência. Você vai sentir, assim, um cheiro que vai contaminar sua Muito cozinha com um gostoso. cheiro delicioso, super cítrico. E, assim, vai aromatizar sua massa. Você quer que vai acrescentando um Isso, pouquinho mas de agora água? aqui a gente vai com a mão. Tá. Que daí a gente tem que sentir. Isso. Que eu falei, pão a gente tem que sentir, gente. É. Não tem como. Mas é tudo higienizado aí. Sim, tudo higienizado, gente. Pão é bancada higienizada, mão higienizada. Senão não dá certo, né? Senão a gente vai tentar fazer coisa que não vai rolar. Ó, aqui eu vou transferir essa massa para nossa bancada. E aí, gente, a gente vai colocar... A gente vai, ó, se você apertar ela, ela não está tão seca. Então a gente vai usar assim, gotinhas, gotinhas, gotinhas de água. Né, Sandrinha? É. Senão a gente coloca muita água também, aí fica acrescentando água, farinha, água, farinha, água, farinha. E tudo que a gente colocou de sabor aqui, vai embora. Já Não pôs a pode fazer manteiga, isso. Não, 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 a manteiga é por último. Depois. Ó, coloca só mais umas Só um gotinhas. pouquinho, gotinhas. Isso. Isso. Uma colherinha já vai ser mais que o suficiente. E aqui, ó como ficou bem mais fácil já. É. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai sovar. Você vai falar, Ana, você esqueceu o fermento. A gente tá usando um fermento fresco. Por quê? Porque senão vai ficar toda cheia assim
de pontinhos de fermento quando você assar, não vai ficar legal. Então a maioria das pessoas fazem esse erro, né? Então assim, fermento fresco entra por último, fermento seco entra primeiro. Agora a gente já tem uma base da nossa massa, aí sim a gente vai colocar o nosso fermento. Tá. Ó, como já tá espumando inteirinho. Ótimo. É assim que ele tem que estar. Agora a gente vai acrescentar. Diferente, né? É diferente, essa massa eu falei, mas ela Aqui, fica ó, tem tão mais gostosa. aqui, ó. Tem mais? Então Tem. me dê. Dê-me. Pronto. Pronto. E agora aqui, gente, é só sovar. Então a gente vai mexendo. Quando tiver tudo incorporado, o que a gente vai fazer? Acrescentar a gordura. Se a gente coloca a gordura antes, sabe o que vai acontecer, Sandrinha? O quê? Bom, você conhece, você faz pão também. Quando a gente coloca a gordura antes, imagina que você está subindo uma ladeira. Você está subindo uma ladeira, você está cansado. Aí alguém pega um saco assim de 30 quilos e coloca nas suas costas. Aí pronto. Pronto, já era. É mais ou menos o que acontece com a manteiga. Então a manteiga, se a gente coloca no começo, a gente já vai carregando o saco de 50 quilos lá embaixo. Então assim, é muito pesado. Então o que a gente faz? Opa, a massinha aqui. Então o que a gente faz? A gente coloca quando a gente tá chegando lá no topo, né, gente? Que é mais fácil. Então essa é uma explicação que eu acho que aí dá pra todo mundo entender, porque que não pode pôr antes. Bastante ginástica que vai fazer. Ah, gente, aqui é academia, viu? Academia. Academia. Então assim, quem trabalha... Gostosa, né? É, muito gostosa. É o óleo essencial. É. Então olha como já tá ficando bonita essa massa. E ó. E fica bem mais assim firme, né? Consistente. Ela não fica muito mole, né? Não. Todo mundo acha que colomba é igual panetone. É. Não é. Não é mesmo. Então aqui a gente vai abrir a nossa massa e vai colocar a manteiga agora. Agora a gente vai dar o saco de 50 quilos no final da ladeira, assim, quando tá chegando. Quanto? Essas 2 colheres? Não, pode colocar, aqui é tudo, que é uma xícara. Tá, uma xícara. Lembrando, ponto pomada, gente. Ó, o que vamos fazer? Só amassar. Enquanto eu amasso, agora faz um pouquinho de bagunça, tá, gente? Mas assim, depois vocês vão ver que vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Nem vai parecer que fez essa meleca toda. Outra coisa que eu vou falar pra vocês. O óleo essencial. Óleo essencial, gente, é alimentício. Ou seja, vocês vão procurar em casas de confeitaria, em casas de alimento. Não é aquele óleo essencial de colocar em sabonete, não é o óleo essencial de colocar em vela. Não façam isso, porque senão é comestível, tá bom? Então tem que ser o óleo essencial de confeitaria. Essa massa, ela é muito parecida com brioche. O brioche, ele vai manteiga e vai gemas também. Só que se você for fazer uma quantidade de 5 xícaras, no brioche ele vai muito mais manteiga e muito mais gemas. Então essa é uma das principais diferenças do brioche. Todo mundo fala, ah, mas é muito parecido. Realmente é muito parecido, mas a quantidade varia bastante. E a do panetone, então, nem se fala. Panetone, a gente tem panetone de gemas que vão tipo 15 gemas, gente. É muita coisa. Então aqui a gente já tá com a nossa massa linda, praticamente pronta. Obrigada, Sandrinha. Tem farinha também. Ó, o que a gente vai fazer? Tirar tudo isso. E eu vou lavar a mão para poder fazer a modelagem dela e colocar o caramelo. Então aqui a gente tem a nossa massa. Eu já lavei a mão, então para manipular fica muito mais fácil e limpinho. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a modelagem. Para isso, eu vou dividir a massa em 3. Só que uma delas eu vou deixar inteira para mostrar caso você não tenha forma e só massadeira. A gente vai abrir para fazer rolinhos. Antes disso, vamos colocar o nosso caramelo. Vou colocar aqui no meio. Ó, essa balinha, gente, eu que fiz. Açúcar e creme de leite apenas. Você tem uma balinha, ó. Que delícia. Isso. E a outra a gente faz sem caramelo, só para poder mostrar para vocês a modelagem. E se você quiser, você pode comprar, obviamente, o caramelo pronto, tá? As balinhas de caramelo pronto. Mas essa daqui eu fiz para dar aquele toque realmente caseiro que eu tanto gosto. Então aqui, descolei ela e a gente vai fazer o formato. Para fazer o formato, para enrolar, é só vir grudando, tipo como se você estivesse fechando um bolo de rolo ou um rocambole. Então, lembrando de sempre apertar muito bem, tá? Então aqui, ó, sempre apertando muito bem. Descolou, a emenda tá aqui. Isso é muito importante. Essa daqui é a emenda, ou seja, a parte que a gente emendou. Essa parte vai para baixo e vai ficar a parte lisinha para cima. Agora, se por exemplo, a gente vai deixar descansando, tem que crescer.
Se, por exemplo, você não tem uma forma e só uma assadeira, você pode fazer 3 rolinhos. Então, a gente vai fazer aqui. Vamos fazer um mais compridinho. Aqui, emenda para baixo. E aqui o outro menorzinho. Ó, eu tô fazendo rapidinho, mas é a mesma coisa que a gente fez antes, gente. Só abrir a massa e enrolar. E a massa fica tão boa assim pra fica maravilhosa. cozinhar, né? Essa daqui seria a forma da colomba tradicional, que é uma parte mais compridinha e 2 menorzinhas, para lembrar realmente a cabeça, o rabinho da pomba e as asinhas. Então essa daqui também vai fermentar, só que essa aqui a gente não vai utilizar, eu só quis mostrar para vocês. Eu vou deixar. Você deixa fermentando? E tem. Muito obrigada, Sandrinha. Olha que maravilha. Olha, gente. Ficou linda. Essa daqui já está fermentada. Dá uma olhada nisso. Coisa linda que ela fica. Essa daqui ficou descansando meia hora apenas. Não pode ficar descansando sem alguma coisa por cima, ou seja, um paninho, ou então de repente um papel toalha. Mas não pode deixar descansando assim, senão ela vai secar. E aqui, ó, vou pegar uma gema e a gente vai pincelar a gema. Se você quiser fazer uns cortezinhos nela, mas se você tiver habilidade, porque assim, pra estourar isso aqui, gente, é 1 segundo. Então, assim, eu não recomendo, se você nunca fez pão antes, fazer os cortezinhos agora. Então, não recomendo. Aqui, o que a gente faz? Vai assar. Obrigada, Sandrinha. Vai assar. Agora a gente vai fazer a nossa cobertura. Muita gente acha que tem que colocar a cobertura agora, junto com as gemas em cima, para poder assar logo do começo. Se você fizer isso, o que vai acontecer? A sua cobertura, a sua castanha, vai tudo esturricar. Então não faça isso. Ouça o que eu tô falando, né, Sandrinha? É verdade. Ouça o que eu tô falando, não coloque do começo. O que a gente vai fazer? Vamos bater as claras até começar a espumar. Não são claras em neve, tá, gente? Ó, espumou. Espumou, tá pronta. A gente vai colocar primeiro o açúcar. O açúcar tem que ser o açúcar de confeiteiro, tá? Se você não achar o açúcar de confeiteiro, pode ser o açúcar impalpável também. Mas o mais, assim, preferível é o de confeiteiro. Aqui, e agora a gente vai dar o ponto com a nossa farinha de rosca. O que é farinha de rosca? Farinha de pão. Pegou um pão torrado, ralou, pronto, você tem uma farinha de rosca. Em 10 minutinhos tá no forno, né? Rapidinho você faz uma farinha de rosca. Aqui eu gosto da minha cobertura líquida, que eu acho mais fácil de aplicar. Se você quer fazer uma massinha, deixar uma cobertura mais grossa, acrescenta mais a farinha de rosca. Então aqui, ó, eu gosto de deixar ela assim. Mas obviamente, isso é preferência, eu gosto dela bem fininha. Se você gosta da cobertura mais grossa, aí sim você vai pegar e vai colocar toda a farinha de rosca. Mas eu gosto dela mais fininha só pra ela dar assim aquele toquezinho. Obviamente, a gente já tem uma que tá assada por 30 minutos. Você pega pra mim, Sandrinha? Pego. Por favor. Essa daqui eu deixei assando e ela ficou 30 minutinhos no forno. Lembrando, gente, o forno tem que ser 160, 180 graus, não é um forno tão alto. Olha que linda. Por 30 minutos, linda. Tem que oficialzinho também. Linda, macia, cheirosa, mais importante, cheirosa. O que a gente vai fazer? Mesma coisa. Deixa eu pegar aqui pra você. Ó, eu gosto dela assim, ó. Ótimo. Tá? Então ela tem que ficar mais liquidinha. Se você quer uma camada bem grossa, aí sim você vai caprichar assim na farinha de rosca. Que nem eu falei pra vocês. Então aqui só espalhar. Olha que linda! Espalhou em tudo. O que a gente vai fazer? Castanha de caju. Essa daqui não tem sal e não tá torrada. Por que ela não tá torrada? Porque a gente vai colocar no forno, aí ela vai torrar. Então você não tem necessidade de comprar a torrada. Olha, aqui a gente só vai colocar por cima e vai voltar ao forno por mais 15 minutinhos. Você quer que eu volte com ela? Você põe pra mim, Sandrinha, por favor? Deixa eu ver. E agora, eu já tenho uma, obviamente, que a gente já deixou os 15 minutinhos. E a gente vai começar o nosso recheio da nossa colomba pascal, banoffee ou banoffee colomba pascal, como você quiser chamar. E agora eu prometi pra vocês uma colomba pascal de banoffee, ou seja, a gente vai colocar dentro da nossa colomba assada banana e doce de leite para fazer a tradicional banoffee. Sandrinha, já tem uma pronta, olha como ela fica. Eu falei pra vocês
que a casquinha eu gosto bem fininha, então olha só que linda que ela tá. Se você gosta da casquinha mais grossa, é só adicionar mais farinha de rosca, não esqueçam disso. O que a gente vai fazer agora? Vamos amassar a banana, colocar dentro da manga de confeitar. Se você não tiver, pode cavocar e colocar com a colher, mas eu acho muito mais prático fazer com a manga. Eu já tenho doce de leite, a gente só vai fazer furinhos e colocar muita banana, muito doce de leite pra ficar bem recheada. Então vamos lá, Sandrinha, amassar bananas. Merece, merece. Ah, ficou linda. Gente, dá uma olhada. Que delícia. Eu vou deixar aqui, ó, só pra vocês realmente ficarem passando muita vontade de fazer logo da casa de vocês, pelo amor de Deus. E aqui, nosso convidado, ele gosta muito de caramelo. Então, o que a gente vai fazer? Só também pra fazer vocês babarem, ó. Olha isso. Eu também mereço, né, gente? Que afinal de contas eu que fiz, então eu mereço comer um pouquinho mais de caramelo. Vou deixar essa fationa aqui linda pra ele e essa daqui, pra mim. E é muito simples, muito fácil. Eu tenho certeza que você ficou com água na boca, que você falou assim: ah, eu também quero vir provar essas delícias de todos os chefes do Cozinha Amiga. Para fazer isso é muito fácil, gente. Você só tem que se inscrever no nosso Instagram, @cozinhaamiga. Fala que você quer participar. E falando em se inscrever, já aproveita. Já vai se inscrever também no nosso canal do YouTube, que daí você consegue pegar não só essa receita, mas todas as outras que a gente faz. Ficou com vontade de alguma coisa? Vai no YouTube, pesquisa no canal do Cozinha Amiga e pronto, você já tem o seu almoço, seu jantar e a sua sobremesa feita certinho, deliciosa pra você. E hoje eu tô recebendo ninguém mais, ninguém menos do que o Henrique! Aê! É assim agora, assim, ó, pezinho! Ó. Tudo bom? Agora é o pezinho, gente. Henrique, senta aqui, a gente só faz palhaçada. Obrigado, viu? Ah, que delícia. Eu fiquei sabendo que você gostava, né? Aí fazer adoro. O quê? Tem que fazer uma colomba pascal. Dá uma olhada nesse recheio. Nossa, tá recheado. Vamos usar tudo aqui. Assim, não dá pra encontrar no mercado uma coisa recheada assim. Não dá, tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. E se o pessoal de casa tá querendo ganhar, de repente, uma renda extra, é uma ótima E opção. é facinho, você viu? Super fácil, super prática e rápida também. Sim, Melhor coisa do planeta. Então vamos lá, Henrique, conte quem é você, porque eu já te conheço há muito tempo. Há muito bem. tempo, sim, já trabalho com a Alê, sou produtor dela aqui do Cozinha Amiga. Agora finalmente, né? Tô comendo. Finalmente tá vindo provar uma da... Não, você sempre prova, Não, sempre vamos falar a verdade. Não precisa também coaguetar, né, Alê? Não, mas é que o Henrique falou assim: ai, Alê, eu amo colomba pascal, você vai fazer uma colomba pascal. E eu gosto de banoffee. E ele é uma banoffee, ele vai falar, você não vai dar nem um pedacinho? Eu falei, quer saber, por que você não é meu convidado hoje? Exatamente. Já que você ama colomba pascal, ama banoffee, pronto, gente. Estamos aqui, vamos comer uma colomba deliciosa. Vai comer com a mão, com o garfo? Ah, eu vou comer com o garfo. Tá bem assim, Ai, gente. tá do jeito que eu gosto, gente. Tá bem instagramável, vamos dizer assim, não tá? É bem instagramável. Tá bonito, hein? Tá bonito. Aí, ó, já fiz sujeira. Essa banana. Ai, gente, não tem coisa mais gostosa que essa. Ah, eu fui com a mão. Vai com a mão? Ah, Não, eu com vou- garfo eu sou chique. Normalmente eu vou com a mão, mas é porque hoje eu tô muito chique, gente. Deixa eu pegar o recheio. Olha só, olha só. Pega com a banana de leite, fica surreal. E eu não tô parando de comer. Acho que a gente merece, né? Vamos comer. Gente, muito obrigada por ter ficado com a gente. Façam, postem a receita, marquem o Cozinha Amiga. Aproveita, já me marca também. É @ale_peruso. Aí eu vou conseguir ver todas as delícias que vocês estão fazendo. Se inscrevam, venham comer comigo, vocês vão amar. Um super beijo e até a próxima.